Ok, obrigada, viu, Débora? Então, coube a mim falar um pouquinho, então, sobre a questão da operacionalização e da estratégia de vacinação contra a Covid-19, no momento em que a gente traz a inclusão, então, da vacina monovalente, XBB do fabricante Moderna, né? Então, como isso vai se encaixar na nossa operacionalização? Próximo. Então, a Thaisa trouxe, né, as informações técnicas da vacina, a questão da aprovação. Então, lembrar que é uma tecnologia de RNA mensageiro, que o foco principal é que a gente tenha o alvo, a proteína spike, e que vem com essa indicação para pessoas, né, crianças de 6 meses de idade ou mais, com essas apresentações. E a gente vai ver que isso na operacionalização vai facilitar um pouco o processo de trabalho. A gente vem de um histórico de vacinação de Covid complexo, com necessidade de um aprendizado muito rápido para muitos esquemas, com vacinas diferentes. Então, a gente acredita que tanto um amadurecimento do nosso entendimento em relação aos esquemas, em relação à vacinação, mas também uma evolução das tecnologias e dos esquemas, isso vai tornar, sem dúvida nenhuma, a operacionalização um pouco mais fácil. Pode passar. Então, basicamente, a gente traz, então, a inclusão da vacina monovalente XBB, mas no mesmo contexto do informe que foi apresentado no início, de 2024, com duas estratégias principais: a vacinação de rotina para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, e a vacinação para pessoas com crianças, e adultos com mais de 5 anos de idade, como grupos prioritários. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre a vacinação para crianças, então, como é que isso vai se dar? Então, lembrando que continua, né, a estratégia de vacinação da rotina para as crianças, em que a população-alvo entra, então, de 6 meses a menores de 5 anos de idade, onde a gente tem uma meta de vacinação para mais de 90% da população-alvo, né? Então, a gente seria importante que a gente conseguisse isso. No entanto, a diferença nesse momento é que o indicador para cobertura vacinal vai ser aplicado para crianças até 1 ano de idade, uma vez que os esquemas de doses vão acontecer ali recomendados no primeiro ano de idade. A recomendação para essa vacina são 2 doses para o esquema primário. Então, crianças que nunca receberam nenhuma dose de vacinas Covid-19, quando elas forem receber XBB, então elas vão receber 2 doses. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é um intervalo de 4 semanas para essa vacina. Próximo. E aqui a gente tentou trazer o que vai estar muito semelhante ao que vai ter no material do informe técnico, que vai ser disponibilizado para vocês. Então, as duas principais situações. Então, a primeira, aquelas crianças de 6 meses a 4 anos, menores de 5 anos, sem vacinação prévia, que é o esquema primário. Então, essas crianças vão receber, então, 2 doses de 0,25 ml, com intervalo de 4 semanas entre a primeira e segunda dose. E para aquelas crianças que têm vacinação prévia completa, então, se eu tenho uma criança que recebeu, uma criança de 2 anos de idade, que recebeu já as 3 doses, né, ou dos esquemas de Pfizer pediátrica, ou com associação 3, 4 anos com Coronavac, essas crianças, elas poderão receber uma dose em 2024 de uma vacina atualizada, da XBB. E aí, o intervalo entre a última dose de qualquer vacina que a criança tenha recebido para essa nova dose de vacina monovalente XBB é um intervalo mínimo de 3 meses. Então, essa é a grande diferença. Próximo. E aqui eu trouxe para vocês, eu não vou descrever toda essa tabela, porque aí vocês, né, a gente se perguntou e vocês vão perguntar também. Então, e aquelas crianças que estão no meio do caminho? Aquelas crianças que receberam só uma dose de alguma vacina Covid-19, ou de Pfizer pediátrica, ou de Coronavac, como é que fica o esquema dessas crianças? Aí a gente fala da pauta de intercambiabilidade. Então, inicialmente, cabe reforçar o conceito de que o esquema primário, ele primariamente tem que ser feito com a mesma vacina, porque os estudos foram feitos para isso, né? Utilizando a mesma vacina.
No entanto, quando a gente vai falar de impossibilidade de continuar o esquema com aquela mesma vacina, ou se eu tenho uma vacina mais atualizada, ou enfim, por diversos motivos, e a gente já conversou bastante sobre isso, a gente vai entrar na seara da intercambiabilidade, e isso é possível. Então, vai vir um documento para vocês. Então, qual a recomendação? E aí eu coloquei de verde aqui para lembrar. Então, a recomendação, a partir deste momento, para crianças não vacinadas, são 2 doses de vacina XBB com intervalo de 4 semanas. Mas aqui a gente traz vários cenários, por exemplo, quando a criança tomou 2 doses de Pfizer, como é que eu vou fazer, se eu tenho que receber uma dose complementar de vacina XBB, ou se a criança recebeu Coronavac previamente, como é que eu vou fazer essa sequência em relação à vacinação dessa criança? Então, a gente traz vários cenários aqui. Notem que a gente tem Coronavac, tem Pfizer, justamente para trazer o histórico vacinal dessas crianças, né? Então, embora a gente não vá utilizar essas vacinas mais neste momento, que a gente vai primar aí pelas vacinas atualizadas XBB, mas as crianças têm que estão nesse meio do caminho, tem esses esquemas, e aí aqui a gente fez algumas hipóteses para que isso seja seguido. Possivelmente vocês vão aparecer outros cenários que a gente não previu, mas aí a gente vai aos poucos esclarecendo esses cenários, tá? Então isso é importante. E aqui na última coluna, à direita, a gente tem os intervalos tanto de D1 para D2, como de D2 para D3, no caso de 3 doses, quando houver intercambiabilidade com Pfizer pediátrica ou Coronavac. Próximo. Bom, e aí, uma outra questão importante são as crianças imunocomprometidas, tá? Então, agora que a gente passa de um cenário que o esquema primário com vacina XBB são 2 doses, a gente tem que lembrar das crianças até menores de 5 anos que são imunocomprometidas. Então, para estas crianças, são a recomendação de esquema primário de 3 doses da vacina monovalente XBB. E aí, um intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose, e um intervalo de 8 semanas entre a segunda e terceira dose. Criança imunocomprometida, que está parcialmente vacinada, começou o esquema, completa até tornar 3 doses. Criança imunocomprometida, que tem o esquema completo já, o que eu faço esse ano? Essa criança ela pode receber uma dose de XBB atualizada em 2024, e a gente vai atualizando vocês dos próximos cenários. Próximo. E aqui o cenário de vacinação para os grupos prioritários. Então, os grupos prioritários, aquela população-alvo acima de 5 anos de idade, que tem maior vulnerabilidade para doença grave, por risco ou exposição. Então, a meta de vacinação, mais de 90%, é o desejável para todos os grupos, mas a fim de cálculo de cobertura vacinal, a gente vai considerar principalmente pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, população indígena que vive em terras indígenas. E isso é muito por conta dos denominadores que a gente tem mais bem estabelecidos para essas populações. Os demais grupos, a gente vai contar como doses administradas, tá? Então, qual vai ser a recomendação para esse grupo? Então, os grupos prioritários, a gente mantém aquela recomendação da dose anual, para a maioria dos grupos. E aí, qual é o diferencial? Pessoas com 60 anos ou mais imunocomprometidas, gestantes, eles vão receber 2 doses no ano de 2024 de vacina atualizada XBB, com intervalo de 6 meses entre elas. O intervalo mínimo, e aí eu acho que veio algo para tentar facilitar um pouco, no sentido de que, poxa, se alguém do grupo prioritário receber uma dose de vacina bivalente em janeiro, ela pode receber uma vacina atualizada agora, uma dose de vacina XBB? Ela pode. Deve. O intervalo mínimo entre a última dose de qualquer vacina Covid-19, tanto original como bivalente, e a dose de XBB que chega agora é de 3 meses. Esse é o intervalo mínimo, tá? E o esquema primário? Tem alguém do grupo prioritário, uma pessoa de 20 anos de idade que se encaixa lá na lista de grupo prioritário. Essa pessoa nunca foi vacinada na vida. Ela vai receber uma dose e a partir de agora, isso já é algo discutido na Organização Mundial de Saúde, OPAS, internamente dentro do programa, dentro da Câmara Técnica.
o esquema primário para vacinação passa a ser de uma dose a partir, né, da utilização da XBB. Então, daqui para frente, a gente conta esquema primário como uma dose para essas pessoas que nunca receberam nenhuma dose de vacina. Próximo. E aqui só para relembrar, então, os grupos prioritários, né? Então, não houve nenhuma modificação dos grupos já elencados no informe técnico do começo do ano, então são os mesmos grupos, e aí com uma atualização dos denominadores baseados no censo e em outras fontes de informação aqui para a população que vocês vão ter acesso. Próximo. E para imunocomprometidos acima de 5 anos de idade, então, dentro do grupo prioritário, eu tenho as pessoas imunocomprometidas. Então, para as pessoas não vacinadas, a gente segue a lógica, então, do esquema de 3 doses para os imunocomprometidos. 4 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose e 8 semanas de intervalo entre a segunda e terceira dose. Aqueles imunocomprometidos que receberam uma ou duas doses, a orientação é completar o esquema para que ele tenha ao menos 3 doses, e depois ele vai fazer as vacinações, as doses sequenciais ou adicionais, a depender das orientações ao longo dos anos. E pessoas imunocomprometidas completamente vacinadas, elas vão receber uma dose agora de XBB, com intervalo mínimo de 3 meses da última dose de qualquer vacina que ele tenha recebido, mas daqui a 6 meses, essa pessoa imunocomprometida, ela vai poder receber uma outra dose de XBB1. Por que isso, né? Para idosos, gestantes imunocomprometidos. Até esse momento, a gente entende que a resposta imunológica desses indivíduos cai rapidamente, até por volta de 4, 5 meses, os níveis protetores de anticorpos já começam a cair nessa população mais vulnerável. E daí a necessidade, neste momento, ainda de se fazer uma dose depois de 6 meses. Lembrar da comprovação, né? Então, a gente tem que facilitar o acesso dessas pessoas à vacinação. Então, qualquer documento, receita, declaração ou documento que evidencie a situação de imunocomprometimento está válido para a gente garantir o acesso dessas pessoas à vacinação e não colocar barreiras, tá? A definição dos grupos de imunocomprometidos, ela mantém-se também, não houve nenhuma outra alteração. Próximo. E aqui a recomendação, então, né, um resuminho, isso que vai vir para vocês em formato de tabela, desses imunocomprometidos acima de 5 anos de idade. Então, as primeiras 2 linhas, que aí vai mudar a dose, a formulação, a vacina é a mesma, o que muda é a dose. Então, crianças de 5 a 11 anos imunocomprometidas, elas vão receber uma dose, 3 doses de 0,25 ml. Pessoas acima de 12, com 12 anos de idade a mais, sem vacinação prévia, a dose é 0,5 ml, 3 doses. E os intervalos são os mesmos intervalos que a gente vai utilizar na faixa etária infantil. 4 semanas e 8 semanas entre as doses. E para aqueles indivíduos, tanto crianças como imunocomprometidos acima de 12 anos, com vacinação prévia, ao menos 2 doses, a gente vai fazer uma dose de XBB administrada aí pelo menos 3 meses da dose mais recente. E aí o que muda aqui de 5 a 11 anos é o volume, né? A dose de 0,25 ml e acima de 12 anos, 0,5 ml. Próximo. Aqui para relembrar a questão da revacinação, então dos transplantados também não houve nenhuma modificação, então pessoas transplantadas que vão se recuperar e aí entram na indicação de revacinação, 3 doses também da vacina monovalente XBB, com intervalo de 4 semanas entre a primeira dose e a segunda dose, e 8 semanas entre a segunda e terceira dose, e lembrar o registro do sistema de informação para esses indivíduos, que também isso não foi alterado. Próximo.
E outras informações relevantes, né? Tem outros detalhes que a gente vai ver, mas, por exemplo, a administração simultânea com outras vacinas. Então, para as vacinas de Covid-19, essas vacinas continuam podendo ser administradas simultaneamente, ou qualquer momento, tanto para adultos, crianças e adolescentes, incluindo vacinas atenuadas e inativadas, exceto neste momento para a vacina contra a dengue, que aí o intervalo é de 24 horas entre uma vacina Covid e a vacina dengue. Né? Lembrar das questões de doação de sangue, então a gente mantém a recomendação de candidatos elegíveis à doação de sangue que tiverem sido vacinados contra a Covid devem ser considerados inaptos temporariamente por 7 dias, se forem vacinas de RNA mensageiro, que é o que a gente vai fazer aqui agora. E a transição de idades, a gente não mudou a regra de transição de idades. Então, a gente criança tem 4 anos, recebeu uma dose. Hoje ela vem depois para vacinação com 6 anos de idade. Como é que eu vou fazer para essa criança? A gente vai seguir o esquema recomendado para a idade atual. Então, se a criança recebeu uma dose, não for, por exemplo, do grupo de risco, recebeu uma dose aos 4 anos de idade e retornou aos 6 anos de idade para receber uma outra dose, se ela não é do grupo de risco, essa criança, a gente considera o esquema encerrado. E se for uma criança do grupo de risco e vier com 6 anos de idade, a gente vai fazer uma dose da vacina atualizada e encerra o esquema. Próximo. Bom, basicamente essas foram as modificações e alterações em relação à operacionalização. Muitas dúvidas e outros detalhes vão surgir quando, né, se começar aí a prática, e a equipe do grupo, né, do GT Covid, da Sigice, se coloca à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento e contribuições de vocês, que são sempre muito importantes e impactam bastante na nossa positivamente na evolução e na melhoria dos nossos processos. Obrigada.